Episódio de hoje: Londres, Inglaterra. Londres. O simples som desse nome desperta imagens icônicas. O Big Ben marcando as horas sob o céu nublado, os ônibus vermelhos cruzando as ruas molhadas pela chuva fina e o rio Tâmisa cortando a cidade como uma artéria cheia de histórias. Mas a capital inglesa é muito mais do que cartões postais. É um coração que pulsa há quase 2000 anos, desde os tempos em que os romanos a chamavam de Londinium. Ao chegar, o visitante logo percebe o contraste. Tradição e modernidade se abraçam em cada esquina. De um lado, os casarões vitorianos. Do outro, arranha-céus futuristas como o The Shard. Londres é uma cidade que vive o presente sem esquecer o passado. Caminhar por suas ruas é como folhear um livro vivo. Cada bairro tem sua própria personalidade, seu sotaque, seu ritmo. O clima, muitas vezes cinzento, faz parte do charme. Um guarda-chuva é quase um passaporte cultural. E mesmo sob a chuva, Londres não perde o brilho, especialmente quando os pubs se acendem e as pessoas se reúnem para conversar, rir e celebrar a vida. E antes de conhecer seus monumentos mais famosos, é preciso sentir o espírito londrino. Pontualidade, respeito e uma elegância discreta que se percebe até no sorry apressado de quem esbarra na calçada. Londres é uma metrópole que acolhe o mundo inteiro e talvez por isso tenha essa energia única. Um lugar onde a história caminha de mãos dadas com a inovação. Tudo começou há quase 2000 anos, quando os romanos fundaram uma pequena colônia chamada Londinium, às margens do rio Tâmisa. Era um ponto estratégico. Dali partiam rotas comerciais que ligavam a Bretanha ao resto do império. Com o tempo, o vilarejo virou cidade e o Tâmisa tornou-se a alma de Londres, testemunha silenciosa de impérios, guerras e renascimentos. Quando o Império Romano caiu, vieram os saxões, os vikings e mais tarde os normandos. Cada povo deixou sua marca, moldando uma Londres que crescia em poder e influência. No século XI, Guilherme, o Conquistador, mandou erguer a imponente Torre de Londres, símbolo de autoridade e medo, prisão, fortaleza e até palácio real. Durante a Idade Média, a cidade floresceu, mas também sofreu. Em 1665, a Grande Peste matou quase um quarto da população. No ano seguinte, o Grande Incêndio de Londres destruiu boa parte do centro. Mas o espírito londrino não se abateu. Reconstruiu-se com ainda mais força, dando origem à arquitetura de Christopher Wren, que projetou a magnífica Catedral de São Paulo. O século XIX marcou o auge, a Era Vitoriana. Com a Revolução Industrial, Londres tornou-se o centro do mundo, capital de um império onde o sol nunca se punha. Palácios, pontes e avenidas foram erguidos para refletir o poder britânico, e muito desse esplendor permanece até hoje. Cada pedra da cidade guarda uma história. Um simples passeio pela City of London é como caminhar sobre camadas de séculos. Em Londres, o passado nunca desaparece, apenas muda de roupa. Nenhuma viagem a Londres está completa sem visitar seus marcos icônicos, símbolos que contam o orgulho e a identidade britânica. O Big Ben, por exemplo, não é apenas um relógio, é um lembrete de pontualidade, precisão e constância. Ele marca o tempo da cidade desde 1859 e seu som ecoa como um coração batendo no centro do parlamento. Logo ao lado, o Palácio de Westminster impressiona pela grandiosidade e pelos detalhes góticos. É ali que o parlamento britânico toma suas decisões há séculos, em um equilíbrio delicado entre tradição e democracia. E a poucos passos dali está o Palácio de Buckingham, residência oficial da monarquia. Todos os dias, multidões se reúnem para assistir à troca da guarda, uma cerimônia que mistura disciplina e espetáculo. A família real, mesmo num mundo moderno, ainda exerce fascínio, um elo emocional entre passado e
e presente. Outro cartão postal é a Tower Bridge, inaugurada em 1894. Suas torres gêmeas de pedra e aço parecem saídas de um conto de fadas. Quando se abre para a passagem dos barcos, é impossível não se encantar. E se há um lugar onde tradição e modernidade se abraçam, é o Museu Britânico. Nele estão guardados séculos de civilização. Múmias egípcias, esculturas gregas, manuscritos medievais. A entrada é gratuita, um presente do povo britânico para o mundo. Cada um desses lugares carrega mais do que beleza, carrega uma parte da alma de Londres. E é isso que torna a cidade inesquecível. Londres é mais do que uma cidade. É um palco vivo onde a arte, a música e o cotidiano se misturam como num grande espetáculo. A cada esquina, um som diferente, um músico tocando violino no metrô, uma banda improvisando nos parques, ou um coral ecoando dentro de uma antiga igreja. O espírito criativo londrino está por toda parte. No West End, o famoso distrito dos teatros, as luzes brilham como em Broadway. Espetáculos como O Fantasma da Ópera, Les Misérables e O Rei Leão emocionam plateias há décadas. Já na Tate Modern, instalada em uma antiga usina elétrica às margens do Tâmisa, a arte contemporânea provoca, inspira e desafia o olhar. E é impossível falar de Londres sem lembrar da música. Dos Beatles aos Rolling Stones, de Queen a Adele, a cidade deu voz a gerações inteiras. Cada pub, cada rua de Camden Town, cada vinil girando em Notting Hill carrega a vibração de quem viveu intensamente o som britânico. Mas Londres também é feita de contrastes. Enquanto o executivo apressado toma seu café em Canary Wharf, o artista pinta murais em Shoreditch. Enquanto os ônibus vermelhos cruzam avenidas modernas, um senhor elegante lê seu jornal em um café vitoriano, ao som de chuva leve na janela. O ritmo londrino é esse. Uma mistura perfeita entre tradição e vanguarda, silêncio e movimento. Em cada rosto, uma história. Em cada rua, uma canção não escrita. Conhecer Londres é como abrir um livro cheio de capítulos diferentes. Cada bairro tem sua própria alma. Comece por Notting Hill, um dos mais charmosos. Suas casinhas coloridas e o famoso mercado de Portobello Road são puro encanto. Aos sábados, o bairro vira uma festa, música, antiguidades, frutas exóticas e sorrisos por todos os lados. Depois, vá até Camden Town, o coração alternativo de Londres. Lá, o estilo é livre, tatuagens, piercings, roupas excêntricas e uma energia vibrante. Foi o bairro de Amy Winehouse e quem passa por ali ainda sente sua presença em cada mural e pub. Em contraste, Kensington e Chelsea representam o lado elegante da cidade. Lojas de luxo, embaixadas e mansões vitorianas. O Museu de História Natural e o Victoria and Albert Museum ficam por ali. Paradas obrigatórias para quem ama conhecimento e beleza. Já Covent Garden é um espetáculo ao ar livre. Artistas de rua encantam multidões com humor e talento, enquanto cafeterias e lojinhas de design convidam a uma pausa. E claro, não dá para esquecer Soho, o bairro boêmio que nunca dorme. Bares, teatros, restaurantes e vida noturna intensa, o verdadeiro pulso da cidade. Curiosidade. Em Londres há mais de 170 museus, 8 milhões de árvores e mais de 300 idiomas sendo falados. É uma cidade verdadeiramente global, um retrato vivo da diversidade humana. A comida de Londres é um reflexo perfeito da sua alma cosmopolita. Aqui, o mundo inteiro cabe em um prato. Tradicionalmente, o símbolo da culinária britânica é o famoso fish and chips, peixe empanado com batatas fritas. Simples, mas cheio de história. Servido em pubs, feiras e até restaurantes gourmet, é uma parada obrigatória para quem quer provar o sabor da Inglaterra. Outro clássico é o English Breakfast, um café da manhã reforçado com ovos, bacon, linguiça, tomate grelhado, feijão e torradas. Um verdadeiro combustível para explorar a cidade.
Mas Londres vai muito além das tradições. É uma capital de sabores do mundo. Quer provar comida indiana autêntica? Vá a Brick Lane, onde os aromas de curry tomam conta das ruas. Quer um lanche rápido e saudável? O Borough Market, um dos mercados gastronômicos mais antigos da Europa, oferece desde queijos artesanais até ostras frescas. E claro, o chá. Nenhuma visita a Londres está completa sem o clássico afternoon tea. Aquele ritual elegante de chá, bolinhos e scones com geleia. Hotéis, como o Ritz e o Savoy, transformam essa tradição em uma verdadeira experiência cultural. Curiosidade: mais de 165 milhões de xícaras de chá são consumidas todos os dias no Reino Unido. É quase um símbolo nacional de calma e hospitalidade. Em Londres, comer é também viajar. Uma viagem dentro da própria viagem, feita de cheiros, sabores e sotaques. Mover-se por Londres é simples, desde que você entenda sua lógica. O metrô de Londres, conhecido como The Tube, é o mais antigo do mundo, inaugurado em 1863. Hoje, ele transporta milhões de pessoas todos os dias e cobre praticamente toda a cidade. Os famosos ônibus vermelhos de 2 andares são outro ícone. Além de práticos, oferecem uma vista panorâmica dos principais pontos turísticos. E se quiser uma experiência única, pegue o London Eye River Bus, um barco que cruza o Tâmisa, ligando o centro a bairros distantes. Sobre o clima, Londres é famosa pela instabilidade. Um dia pode ter sol, chuva e vento, tudo em questão de horas. A regra é simples: sempre leve um guarda-chuva e um casaco leve, mesmo no verão. No quesito segurança, Londres é considerada uma das capitais mais tranquilas da Europa. Mas atenção, como em toda cidade grande, evite locais muito isolados à noite e fique atento aos pertences em locais movimentados. Uma dica valiosa é adquirir o Oyster Card ou o Travel Card, cartões que reduzem o custo das passagens e facilitam o transporte público. E claro, prepare-se para andar muito. Londres é uma cidade que se descobre a pé. Cada rua, cada praça, cada pub antigo tem algo novo a revelar. Caminhar é a melhor forma de se apaixonar por ela. Explorar Londres é mergulhar em um mapa repleto de tesouros. A cada esquina há algo que surpreende. Seja uma arquitetura monumental, um jardim escondido ou uma vista inesquecível. Comece pelo Palácio de Buckingham, residência oficial da monarquia britânica. A cerimônia da troca da guarda, com suas músicas e uniformes impecáveis, é um dos momentos mais tradicionais da cidade. Siga até a Abadia de Westminster, onde reis e rainhas são coroados há quase 1000 anos. É um dos edifícios mais importantes da história do Reino Unido, um verdadeiro museu vivo da realeza. Depois, uma caminhada até o Big Ben e o parlamento é obrigatória. O som do sino ecoando pelo Tâmisa é quase uma trilha sonora para quem visita Londres pela primeira vez. Suba na roda gigante London Eye e veja a cidade do alto. O contraste entre o antigo e o moderno fica ainda mais evidente. De lá, o pôr do sol sobre o rio é um espetáculo inesquecível. Não perca também o Museu de História Natural, com seu esqueleto gigante de dinossauro, o Museu Britânico, repleto de relíquias do mundo antigo, e a National Gallery, com obras de Van Gogh, Monet e Da Vinci. E se quiser um momento de respiro, vá até os parques. O Hyde Park e o Regent's Park são o coração verde da cidade, perfeitos para piqueniques, caminhadas ou simplesmente observar a vida passar. Cada ponto turístico é um capítulo da história, e Londres é um livro que nunca se esgota. Quando o sol se despede, Londres ganha outra alma. As luzes da cidade refletem no Tâmisa e os pubs começam a se encher. O aroma de cerveja artesanal e o som das risadas criam um clima acolhedor. É impossível não se deixar levar. O bairro do Soho é o coração da noite londrina. Música ao vivo, bares de todos os estilos e uma energia que parece não acabar nunca.
É o ponto de encontro de artistas, estudantes e viajantes do mundo inteiro. Já o South Bank, às margens do rio, é puro charme. Casais caminham entre artistas de rua, luzes coloridas e a roda gigante iluminada. E para quem gosta de cultura, o Royal Festival Hall e o National Theatre oferecem espetáculos de altíssimo nível. Mas Londres também guarda segredos mais silenciosos. Ruas antigas, becos estreitos e pubs escondidos que parecem saídos de outra época. Muitos desses lugares têm histórias curiosas, alguns até misteriosas. Há quem diga que fantasmas de soldados e antigos prisioneiros ainda rondam os túneis da Torre de Londres. E para fechar a noite, nada melhor que um passeio pela Tower Bridge, iluminada contra o céu escuro. O reflexo das luzes na água é um lembrete de que Londres nunca dorme, apenas muda de tom. É uma cidade que pulsa dia e noite, tradição e modernidade entrelaçadas. Um lugar onde cada esquina guarda uma surpresa e cada olhar se transforma em lembrança. Londres é uma daquelas cidades que ficam com a gente mesmo depois que o avião decola. Não importa quantas vezes você a visite, sempre haverá algo novo a descobrir. É um lugar onde o passado e o presente caminham lado a lado, onde as tradições resistem e a inovação floresce. Caminhar por Londres é sentir o peso da história e, ao mesmo tempo, o sopro do futuro. É tomar chá em um salão vitoriano e, minutos depois, atravessar uma ponte de vidro moderna. É ouvir sinos antigos misturados ao som de guitarras elétricas. É uma cidade que ensina a viver com elegância e curiosidade, sem pressa, mas com propósito. Londres encanta não apenas pelo que se vê, mas pelo que se sente. O clima nublado, o cheiro de café nas manhãs frias, os parques cheios de vida, o sotaque britânico ecoando nas ruas, tudo compõe uma melodia única que só Londres tem. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por essa cidade fascinante. Mas a viagem pela Europa ainda não terminou. No próximo episódio da série Descubra o Mundo, vamos seguir viagem até Salzburg, uma joia da Áustria cercada por montanhas e música. A cidade que viu nascer Wolfgang Amadeus Mozart e que inspira beleza em cada nota, em cada rua, em cada paisagem. Prepare-se para uma experiência repleta de arte, cultura e cenários de tirar o fôlego. Até lá, continue sonhando, explorando e acreditando que o mundo é grande demais para ficar no mesmo lugar.